No dia 2 de outubro de 1992, um dos motins prisionais mais mortais irrompeu na penitenciária Carandiru, em São Paulo, Brasil. O que começou como um confronto entre gangues rivais na prisão superlotada se transformou em uma repressão sangrenta e brutal pela polícia militar. Pelo menos 111 pessoas foram mortas e centenas mais ficaram com ferimentos que ameaçam a vida. Enquanto a polícia adotava uma política de atirar primeiro e perguntar depois. No vídeo de hoje, vamos cobrir o massacre do Carandiru e os horrores que deixaram os pisos da prisão inundados de sangue. Talvez seja útil começar com uma breve descrição da penitenciária do Carandiru. A prisão foi construída em 1920 e deveria abrigar cerca de 3.000 prisioneiros. O objetivo inicial era focar na reabilitação através de programas de trabalho, mas à medida que a prisão se tornava cada vez mais lotada, a prisão foi expandida. Os novos edifícios não impediram significativamente a superlotação. No seu auge, a prisão abrigava cerca de 7.000 prisioneiros, mais do que o dobro da sua capacidade oficial, tornando-a a maior prisão da América Latina. Tal era a superlotação que os prisioneiros adormeciam nos banheiros devido à falta de espaço disponível para dormir. Os recursos eram disputados e guardados pelas gangues da prisão. Essas gangues controlavam grande parte da vida dos prisioneiros e da economia da prisão, seja isso substâncias ilegais, álcool caseiro ou a fabricação de armas improvisadas. Muitas atividades ilícitas foram realizadas. Os recursos escassos, como comida e água, eram fortemente guardados pelos detentos, pois até as necessidades básicas eram difíceis de obter. O próprio espaço da prisão também era insalubre, com pouca higiene, permitindo a propagação de doenças como a tuberculose. Similarmente, o vírus da imunodeficiência humana e a síndrome da imunodeficiência adquirida se propagaram por meio da prostituição de certos detentos. Quanto aos guardas, sobrecarregados pelo grande número de detentos, muitos eram corruptos e violentos ao espancar os presos. A tensão só crescia na prisão por conta desses fatores. A maioria dos prisioneiros tinha entre 18 e 25 anos de idade, eram negros ou mestiços, pobres, com pouca ou nenhuma educação. Um dos lugares mais lotados era conhecido como Pavilhão 9, abrigando cerca de 2.000 prisioneiros. Um prisioneiro diria mais tarde: existem 2 celas de triagem com até 30 prisioneiros dormindo no chão, apertados juntos, tomando cuidado para não encostar seus rostos nos pés de seus companheiros. Também era uma das partes mais violentas da prisão, pois muitos dos novos detentos ou criminosos de primeira viagem acabavam no Pavilhão 9. Ressentimentos frescos do mundo exterior eram mais propensos a serem levados para a prisão no Pavilhão 9, levando a mais esfaqueamentos e brigas. No dia 2 de outubro de 1992, uma simples partida de futebol no Pavilhão 9 provocou o motim que levaria ao massacre. Na manhã, o que começou como um amigável jogo de futebol escalou para a agressão física após o jogo. 2 detentos de equipes opostas discutiram sobre a linha de roupas usada na partida. Insultos foram trocados, levando a socos voando e guardas intervindo para parar a briga. Os 2 instigadores foram então arrastados para longe. Mas amigos dos 2 detentos que haviam iniciado a altercação, então por sua vez continuaram a briga. Apenas 15 guardas estavam presentes no Pavilhão 9 e eles estavam tentando impedir a escalada, mas a confusão só crescia e crescia. Os detentos estavam trancados no Pavilhão 9. Os guardas permitiram o início do motim, pois não conseguiam conter a violência. Detentos armados com tubos metálicos e facas caseiras lutavam, enquanto outros tentavam fugir do motim em suas celas. Incêndios foram iniciados, pois os presos controlavam totalmente o pavilhão. Por volta das 2 da tarde, o diretor da prisão, chamado Dr. Pedrosa, notificou a polícia militar sobre o motim e solicitou sua ajuda imediatamente. Sob o comando do coronel Albertian, a polícia militar se reuniu fora da prisão, preparando-se para invadi-la. Foram dadas ordens para que se pudesse usar a força máxima e alguns policiais teriam sido instruídos a atirar primeiro e fazer perguntas depois. Não havia supervisão ou autoridade civil sobre a operação, com a polícia militar em total controle. Por volta das 3h30, os detentos reagiram à visão da polícia militar de diferentes maneiras. A polícia militar tinha uma reputação brutal,
Então alguns prisioneiros exibiram faixas pedindo uma trégua ou paz, enquanto outros começaram a jogar facas da prisão para os oficiais reunidos. Uma tentativa de negociação foi feita, mas falhou. Após isso, cerca de 350 oficiais da Polícia Militar invadiram o pavilhão. O Dr. Ismael Pedrosa tentou negociar novamente, mas foi forçado a se afastar pela polícia enquanto tentava em vão impedir o que viria a seguir. A polícia, armada com pistolas, espingardas e metralhadoras, juntamente com seus cães de ataque treinados, cortou o portão trancado com cadeado e entrou. Deve-se notar que a polícia militar removeu suas insígnias e crachás de identificação em uma tentativa sombria de anonimato antes que este massacre se desenrolasse. A polícia tomou o pavilhão andar por andar, cela por cela, mas à medida que avançavam pela prisão, não diferenciavam entre aqueles que participavam do motim e aqueles que tentavam se esconder em suas celas. Os relatórios de autópsia das 111 vítimas mostram claramente que a polícia atirou com a intenção de matar. A maioria dos detentos que foram mortos levou tiros na cabeça e no peito. Tais ferimentos representam quase 2/3 de todos os feridos. Há até mesmo muitos exemplos de pessoas que foram mortas quando já haviam se rendido, com ferimentos indicativos de que a pessoa estava ajoelhada ou deitada. Muitos detentos escondidos nas celas foram arrastados para fora e executados nos corredores. Há até relatos de oficiais entrando em uma cela e exigindo que as pessoas saíssem apenas para serem baleadas quando tentavam cumprir a ordem. Muitos dos feridos pela polícia foram executados em vez de serem enviados para receber ajuda médica. Relatos descrevem que a polícia usava baionetas para verificar se uma pessoa estava realmente morta ou fingindo, sendo aqueles descobertos fingindo mortos a tiros. De acordo com um sobrevivente, a polícia entrou atirando. Eles abriram a porta e nos disseram para sair. Nós lhes dissemos que estávamos desarmados. Quando um garoto se levantou da cama para sair, um policial atirou nele 3 vezes a partir de a porta. O garoto havia chegado à prisão apenas na sexta-feira anterior. Ele se arrastou pelo chão, enquanto mais 3 policiais entravam. Eles dispararam um tiro perto da área do banheiro e mataram mais um. Um policial então gritou: "Ainda tem alguns vivos aqui", e mais 3 policiais entraram com metralhadoras e dispararam uma rajada de tiros de metralhadora nos 3 que estavam perto do banheiro. Eles saíram e nós levantamos os corpos mortos sobre nós e nos escondemos embaixo. Os prisioneiros foram forçados a se despir, passar por um corredor polonês de oficiais armados e cães e sentar no pátio. Os cães foram usados com efeito devastador, com alguns sobreviventes do massacre tendo pedaços de suas coxas mordidos. Alguns dos mortos estavam nus, indicando que já haviam se rendido e cumprido o pedido para se despir antes de serem mortos. O estado da prisão era horrendo. Entre a inundação de água causada por canos quebrados usados como armas e a densa fumaça dos incêndios, o pavilhão foi destruído. Mas tal era a violência que o sangue também inundou os pisos, e com quase 20% dos presos afetados com vírus da imunodeficiência humana ou síndrome da imunodeficiência adquirida, havia um sério risco de infecção. Existem fotografias verdadeiramente perturbadoras, inadequadas para o YouTube, mostrando mortos em caixões, pisos inundados de sangue e salas cheias de falecidos. Elas estão disponíveis online para os interessados, mas cuidado, pois são extremamente perturbadoras. Após apenas 2 horas, o tumulto foi encerrado. Pouco depois, os prisioneiros foram usados para arrastar e mover os corpos de seus companheiros de cela para uma grande sala de recreação. A perturbação das cenas do crime frustrou os investigadores posteriores. Alguns dos forçados a carregar corpos foram posteriormente executados pela polícia, embora nem todos tenham sido localizados. Nos próximos dias, os corpos dos mortos seriam secretamente removidos da prisão a bordo de caminhões de lixo. Após o massacre, o uso da força foi enquadrado como legítima defesa, pois os oficiais estavam entrando em uma situação claramente perigosa. Eles também alegaram alto risco de mais de 7.000 prisioneiros escaparem. Isso foi usado como justificativa para o uso da força letal empregada. Os ferimentos dos oficiais foram exagerados ou até mesmo inventados. 6 oficiais foram feridos por ricochete de bala, um pelo próprio escudo de motim, e outro dos feridos já havia sofrido uma lesão antes do motim.
Os oficiais também fabricaram provas de que os detentos possuíam armas de fogo e haviam atirado na polícia, com a polícia apresentando um carrinho de armas apenas 2 horas após o fim do motim. Logo em seguida, protestos das famílias das vítimas do massacre. Desde o início, listas incompletas e incorretas dos mortos e feridos apenas aumentaram a confusão. Muitos dos feridos lutaram para encontrar lugares em hospitais civis, com atrasos para receberem ajuda para suas lesões. Advogados das famílias visitaram necrotérios para verificar se os detentos estavam mortos ou desaparecidos. Famílias que aguardavam notícias do lado de fora da prisão tiveram cães soltos contra elas. Os investigadores que entraram na prisão tiveram dificuldades para catalogar o ocorrido, devido à falta de energia e às condições perigosas. Não foi possível para eles tirarem fotografias individuais dos mortos. Em vez disso, tiraram fotos de pilhas de corpos deixados em grandes salas. Apenas metade das marcas de balas na prisão foram registradas pela perícia, e nunca se chegou a um entendimento abrangente do que aconteceu. Cerca de 5.000 balas foram disparadas durante as 2 horas, e mais de 500 acabaram nos detentos mortos. Não houve tentativas de relacionar a balística com o dono das armas utilizadas, resultando mais uma vez na ausência de responsabilização. Não seria até 2001 que os processos criminais foram iniciados contra 120 policiais militares. Mas o processo judicial foi lento e foi apenas em 2013 que o primeiro grupo de oficiais foi condenado. Em abril de 2013, 23 oficiais foram considerados culpados por matar 13 prisioneiros no primeiro andar. Eles foram condenados a 156 anos cada um. Em agosto, outros 25 oficiais foram condenados a mais de 600 anos cada um pelas mortes de 52 detentos no segundo andar. No entanto, embora essas sentenças sejam pesadas, elas são limitadas a 30 anos, então eles só cumprirão no máximo 30 anos. O oficial que liderou a operação policial, Coronel Obiritan, foi condenado em 2001 por uso excessivo de força, mas ele foi posteriormente absolvido em recurso. O coronel usaria a infâmia ganha com o massacre para concorrer com sucesso a deputado estadual em 1994. Mas em 2006, ele foi encontrado morto em seu apartamento, um crime que ainda está por ser resolvido. O motivo é desconhecido, mas um grafite perto de seu apartamento dizia: "O que vai volta, então podemos fazer um palpite." Em 2002, a prisão foi fechada e todos, exceto um edifício foi demolido. O terreno foi transformado em um parque público e também foi construído um museu. O museu destaca as questões do sistema prisional no Brasil e as falhas em permitir que a polícia militar haja com impunidade. Desde a remoção das insígnias até a limpeza dos corpos, a polícia militar agiu de maneira a prevenir quaisquer consequências de suas ações. Independentemente do propósito de uma prisão, a execução indiscriminada de prisioneiros rebeldes ou escondidos não deve ser uma característica.